Bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. No capítulo 11 de 1 Coríntios, o verso 28, a palavra registrada é esta: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si mesmo. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Queridos, vamos então buscar neste versículo a base para essa meditação. É o caminho da bênção que nós queremos falar. Como você viu, o apóstolo São Paulo está orientando a igreja de Corinto na maneira correta de participar da mesa do Senhor, ou seja, aquilo que nós chamamos de a ceia do Senhor. Agora quero que você entenda um ponto fundamental, importante. Ele chama a atenção das pessoas que vão para a igreja, para o templo, e vão e assentam no banco despreocupadamente, sem confessar, sem autoexaminar, sem confessar os seus pecados, e participam do pão e do vinho. E ele coloca de uma forma bem severa. Fazem isso e é como se ele estivesse atraindo o juízo de Deus sobre si mesmo, porque não está considerando a importância desses dois elementos. O pão, que simboliza o corpo de Cristo, que foi pregado na cruz por nós, e o sangue, e o vinho, que simboliza o sangue que foi derramado por nós. Estas duas questões me levam a considerar, portanto, a necessidade de um exame contínuo para que eu esteja na presença do Senhor. Então, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ao invés de sermos examinados por outros, nós mesmos, que somos servos do Senhor, lendo a palavra de Deus, meditando sobre ela, podemos nos autoexaminarmos à medida que formos compreendendo os ensinamentos do Senhor, os quais têm como propósito nos edificar e nos santificar. Então, olhando isso, o que o Senhor pede? Primeira coisa, que sejamos humildes. Um coração exaltado não tem aprovação de Deus. Então não adianta você chegar na presença de Deus com o coração exaltado. Então ande com o seu coração sempre debaixo dos ensinamentos e da instrução do Senhor, com toda a humildade, porque isto agrada a Deus. Segunda coisa, uma vida de constante oração. Jesus disse que nós devíamos orar e vigiar para não cairmos em tentação. O apóstolo São Paulo já intensificou dizendo que nós devemos orar sem cessar. E esta intensificação tem um propósito. Quanto maior é o meu tempo com Deus, menos tempo eu terei para pensar coisas erradas, falar coisas erradas ou desejar coisas erradas. Porque à medida que eu vou me aproximando do Senhor, o Senhor vai também se aproximando de mim. E é um sistema de comunicação direta que faz com que eu seja aprovado por Ele quando estou em oração e Ele me abençoa dentro das minhas necessidades. Então, observe bem, o caminho da bênção, primeiro passo é humildade. Segundo passo, uma vida de oração constante. Terceiro passo seria uma vida de dedicação ao Senhor. Isso leva-me, ou me arremete, ao Salmo 1. Observe bem, uma vida de dedicação. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, fazendo com que esta mesma palavra, penetrada no coração, faça com que esse indivíduo, preste atenção, não peque contra Deus, porque o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. São palavras e instruções precisas de uma vida de dedicação ao Senhor.
O quarto ponto que eu gostaria de destacar nesse caminho da bênção é exatamente confessar sempre a sua culpa perante Deus. Olha, querido, diz o profeta Jeremias, foi Salomão que pronunciou essa frase: não há homem que não peque. Não há homem que não peque. E Paulo, em Romanos, diz: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Nós somos salvos, remidos pelo sangue de Jesus, mas ainda estamos no corpo que está manchado, ferido pelo pecado. Nossa mente, nossos olhos, nossos ouvidos, nossos lábios, se não cuidarmos, se não vigiarmos, constantemente estamos em falta diante do Pai. E é por esse motivo que no livro de João está registrado. Preste atenção. Se alguém, preste atenção que eu vou ler aqui o versículo para você entender. Se dissermos que não temos pecado, 1 João 1, verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se andarmos na luz, conforme os ensinamentos de Jesus, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Esta é a parte mais importante do caminho da bênção. Quando estamos andando conforme os ensinamentos do Senhor, com humildade, orando sem cessar, meditando na palavra de Deus, com dedicação e com amor, fazendo as nossas confissões, em particular com Deus, em oração contínua, na presença de Deus, conforme Jesus ensinou. Entra no teu quarto, fecha a porta, a sós fala com teu Pai, que em segredo te responderá. Meu querido, este é o caminho da bênção. Se você proceder assim, com toda certeza, o Senhor responderá às suas orações com precisão e te conduzirá por um caminho seguro, sem oscilação. Amém? Vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço-te por mais essas instruções e o que o Senhor nos oriente a cada dia mais em como andarmos na tua presença. Que sejamos sábios em nos examinarmos, para que não sejamos julgados pelo mundo, mas que o Senhor nos aprove quando assim procedermos diante do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.